Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje, se você está assistindo essa aula no ano que ela foi feita, verifica na descrição do vídeo. Temos essa semana duas parashot. E temos Parashat Behar no Monte Sinai. Temos Parashat Bechukotai, em Bechukotai Telecho. Em Parashat Bechukotai, o Rashi explica isso que está escrito em Bechukotai Telecho. Se vocês forem de acordo com os meus chukim, os meus preceitos, Bet Mitzvotai Tishmoru, então a gente já entende que esses chukim não são as mitzvot. Então o que são esses chukim? O que quer dizer em Bechukotai? Se depois ele vai falar, você vai guardar minhas mitzvot, então os chukim não são as mitzvot. E aí os Midrashim e o próprio Rashi traz isso, explicam que a intenção Bechukotai shetiu amelim batorah, que vocês se esforcem no tiu amelim batorah, que vocês estejam esforçados na Torá. Ou seja, não só que vocês estudem Torá, que é uma mitzvah muito, muito grande, mas se esforçar no estudo da Torá. Contar para vocês uma história que tinha um dos Gedolei Israel, conta essa história sobre o Marshal, a mesma história chegou para nós já de segunda a terceira mão. Então ela é contada em nome de alguns Gedolei Israel, que ele se esforçou 2 semanas para tentar decifrar uma passagem na Gemara, e depois que ele conseguiu finalmente decifrar, e essa história eu li em nome do Marshal, e depois que ele conseguiu decifrar essa passagem da Gemara, ele passou na frente de uma sapataria. E o sapateiro era um judeu religioso, estava estudando Gemara enquanto não chega um cliente, e o Marshal, ele ouviu que aquele sapateiro chegou naquela mesma pergunta que ele perguntou sobre aquela passagem da Gemara, e deu a mesma resposta. Em 2 minutos deu a mesma resposta que o Marshal levou 2 semanas para decifrar, como se nada tivesse acontecido, e continuou já estudando a Gemara mais para frente. O Marshal teve quase um desmaio. A gente chama isso de Halishas Adas. Halishot Adas, quer dizer, Deus me lembra, quase que ele desmaiou de susto. Ele falou, eu levei 2 semanas para decifrar essa Gemara, e o sapateiro aqui faz a pergunta, dá a resposta como se nada tivesse acontecido. Que Deus me lembra, o que está acontecendo comigo? Aí ele foi do meio, ele fez uma Shelah min hashamayim. Ele fez uma Shelah lá em cima. No sonho revelaram para ele que, sendo que ele conseguiu quebrar aquela clipá, aquele lado impuro que estava envolvendo aquela passagem da Gemara, ele conseguiu quebrar aquela clipá, ele conseguiu dar ao mundo inteiro o acesso àquela passagem da Gemara. Quer dizer, por meio dele ter se esforçado para decifrar ela, ele abriu o caminho para todo mundo. E essa explicação, shetiu amelim batorah, quer dizer, vocês estejam esforçados no estudo da Torá. Hoje é Lag BaOmer, é um dia do Rabbi Shimon Bar Yochai, a Ilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Então temos uma mitzvah de estudar um pouquinho de Zohar. E o Zohar nos conta sobre essa parashá, qual vai ser a diferença entre Moshe Rabbeinu e Bil'am. Que Moshe Rabbeinu, toda a força dele era por meio de palavras. Quando ele saiu do palácio do faraó, ele viu um egípcio tentando assassinar um judeu a chicotadas para roubar a mulher desse judeu. Moshe Rabbeinu falou o nome de Hashem, que tem tanta santidade, que aquele egípcio que estava do lado ouviu aquele nome de Hashem, a alma saiu do corpo, ele morreu. De tanta kedushá que tinha esse nome, o nome de 72 letras. E Moshe Rabbeinu, tudo que ele fez, em Koró ela bapé, quer dizer,
o principal dele era que ele falava e acontecia. Então, nós vamos ver uma passagem que Hashem ia trazer 10 pragas para o Egito. Hashem falou para Moshe: dá uma cajadada no rio Nilo e o rio vai se transformar em sangue. Moshe falou: olha, infelizmente não vou poder dar essa cajadada, que quando eu era uma criança pequena, esse rio me salvou a vida. Então não vou poder dar uma cacetada no rio. Então Hashem poderia ter falado: então vamos fazer esse milagre, já é um milagre mesmo, o que adianta dar cacetada, não dar cacetada, vamos fazer esse milagre. O rio vai se transformar em sangue sem cajadada. Mas Hashem falou: não, alguém vai ter que dar essa cajadada. Então Hashem pediu para Moshe, para ele pedir para Aaron dar essa cajadada. E Aaron deu a cajadada, o rio Nilo virou sangue. O cajado de Moshe, dizem a Gemara nos traz o Midrash, que o cajado de Moshe tinha 5 metros. A gente não sabe se a Gemara está dando um ênfase, se é uma medida real, ou se da mesma maneira que Moshe Rabbeinu fala que tinham cidades com muralhas até o céu, ele está dando um ênfase, se é uma linguagem de ênfase também. Mas o que a gente entende é que o cajado de Moshe tinha pelo menos 5 metros, podia ter menos, mas pelo menos 5 metros. Então, você compra um cajado agora de 6 metros, e você compra uma passagem para o Egito, vai lá para o Rio Nilo e dá 50 mil cajadadas no Rio Nilo, não vai acontecer nada. Então, por que naquela hora o Rio Nilo virou sangue? Porque naquela hora tinha uma sincronização. Estava decretado lá em cima que aquele rio ia virar sangue. Só que para trazer isso para baixo precisava de uma ação, sendo que nós estamos no mundo da ação. Então precisava dar aquela cajadada. Então Moshe Rabbeinu, sempre que ele fala um assunto de Torá, ele não está isentando a gente de fazer a ação. A fala é importante, a ação é importante. Por isso, para já nos conta que nós temos que estar temos que estar nos esforçando no estudo da Torá e também cumprindo as mitzvot. E intervalo sem comercial. Amigos da ONG Perguntem ao Rabino, a pergunta do querido Bruno, a pergunta dele foi a seguinte: Rav, a porção dessa semana, Bechukotai, ensina-nos que se Israel seguir os estatutos e guardarem os mandamentos, Hashem trará bênçãos neste mundo. Uma delas é a de que 100 dos seus serão capazes de perseguir 100, 5 dos seus serão capazes de perseguir 100, e 100 de vocês derrotarão 10 mil. Seus inimigos cairão diante de vocês por espadas. Esse trecho deve ser entendido literalmente ou existe o lado oculto dessa bênção? Essa é a pergunta. Shalom Abraham. Então era intervalo sem comercial, mas com amigos da ONG Perguntam ao Rabino. Então, continuando, quando a Torá fala em Bechukotai Telecho, e você traduz isso como estatutos, mas et mitzvotai tishmoro, depois a Parashá continua dizendo: vocês vão guardar os meus mandamentos, e sendo que os estatutos e os mandamentos são sinônimos, então os mefarshim, os sábios que explicaram, os sábios da Torá oral, eles vão te falar que existem 2 categorias de mandamentos. Uma categoria é o estudo da Torá, a outra categoria é o cumprimento das mitzvot. Então, por que precisamos dessa explicação que existem 2 categorias? Porque se uma pessoa te fala: olha, eu assassinei o meu vizinho. Então, ele falou isso. Aí, vamos lá, e você vai bater na casa do vizinho, o vizinho abre a porta, aí você pergunta para o vizinho: alguém te assassinou? Aí ele fala: não, ninguém me assassinou. Então você fala: o que aquela pessoa falou são palavras não prestam para nada. Por outro lado, nós vamos ver na Torá a explicação sobre
as maldições do Bilam e os feitiços do Balak. Tem uma passagem na Torá, o Zohar dessa semana atrás também, de Parashat Bechukotai, uma passagem na Torá que fala sobre o Bilam, que a força dele era nas palavras. Todo mundo que ele amaldiçoou terminou tragicamente. A única vez que ele falou a maldição, ele não conseguiu, essa maldição não aconteceu, foi quando ele tentou amaldiçoar o nosso povo. Hashem trocou a maldição por bênção. Ele queria falar maldição, no lugar disso falou uma bênção. Então o Bilam, a força dele era nas palavras. O Balak, a força dele era na ação. Ele fazia feitiços, aqueles feitiços que são receitas de bolo, que você pega lá, tem nas macumbas lá, né? Vela preta com galinha preta, com vela vermelha, com farofa, com pinga, fez lá uma receita de bolo inteira. E ele, essa ação, ele fazia o feitiço acontecer por meio de ação. Quer dizer, o feitiço na verdade é ação. E a maldição é fala. Então, sendo que na Torá existe a mitzvah, que ela depende da fala, e você poderia dizer, talvez a fala não serve para nada. Se a pessoa falou que ele é o presidente da República, o fato dele ter falado ainda não quer dizer que ele é alguma coisa. E se a pessoa falou, a fala ainda não é prova de que essa coisa existe. Então poderia dizer que qualquer fala não serve para nada. Por isso a Parashá tem que nos dizer, em Bechukotai telecho vet mitzvotai teshmoru, quer dizer, provando para a gente que a fala na Torá, o esforço que a pessoa tem na Torá, que ele fala o que está escrito, isso também é considerado ação. Mas isso é outra categoria de ação. É outra categoria, mas também é considerado ação. E esse que é o detalhe. Por isso que a Parashá tem que trazer duas coisas. Então a tradução é estatutos e mandamentos, mas em Bechukotai, os Chukim aqui, a intenção é a fala, você falar na prática o estudo da Torá, ou seja, não estudar a Torá somente lendo com os olhos, que isso é considerado intenção, mas você estudar a Torá falando, que aí é um esforço que você faz, é uma ação. Então a gente tem que ler o que a gente está estudando para cumprir a mitzvah, ou você ouvindo também é considerado, porque tem um lendo, o outro ouvindo. Então essa prática de estudo de Torá oral também é considerado estudo de Torá, mas tem que ter a ação, não somente a intenção. Então a ação de você estar ouvindo, a ação de você estar lendo. Então por isso que o Rashi vai dizer que é o esforço em Bechukotai telecho, que vocês estejam esforçados na Torá. Que a pessoa pode falar, é muito mais fácil ler com os olhos do que ler com palavras. Então, se você se esforça na Torá, você está fazendo uma mitzvah muito grande. E se você fizer isso, e Deus me livre, tiver uma guerra, e aí vai entrar nessas proporções de quando o número de pessoas que está se ocupando com a Torá e cumprindo as mitzvot é um número pequeno, você vai perseguir o inimigo, mas nessa proporção, como está na primeira descrição. Quantos perseguem quantos no primeiro caso, quantos perseguem quantos no segundo caso? 5 dos seus serão capazes de perseguir 100. Então, essa proporção de 5 perseguindo 100 é quando, diz o Rashi lá, os Mefarshim explicam, quando poucas pessoas
estão estudando Torá, cumprindo mitzvot, aí a proporção é essa. E o segundo caso... E 100 de vocês derrotaram 10 mil. Que aí vocês estão vendo que a proporção aqui é bem diferente. Quer dizer, então, dizem os mefarsim que não se compara as vitórias do nosso povo quando poucas pessoas estão estudando o Torá e cumprindo as mitzvot, ou quando muitas pessoas estão estudando o Torá e cumprindo as mitzvot. Aí, por isso que ele traz esses números. Ele traz um número pequeno para te mostrar quando poucas pessoas estão estudando o Torá e cumprindo as mitzvot. Eles já têm uma vantagem, ele já tem uma vantagem sobre o inimigo, e quando muitas pessoas estão estudando o Torá e cumprindo as mitzvot, essa vantagem é muito maior. E a continuação da pergunta? Isso, e o final do passo, que é: seus inimigos cairão diante de vocês por espadas. Sim, então essa linguagem ela se refere uma das categorias da Torá que Dibra a Torá que eles são Bnei Adam. A Torá ela fala numa linguagem que as pessoas usam. Então, por exemplo, se uma pessoa passa do lado de uma lanchonete e está escrito lá cheeseburger, e ele vai procurar na Torá onde está escrito na Torá que é proibido comer cheeseburger, e na Torá vai estar escrito Lote Bashel Gedi Bechalevimo, você não vai poder cozinhar um carneirinho ou um bodinho no leite da mãe dele. Aí não está escrito cheeseburger. Então ele vai falar: por que Moshe Rabbeinu usou essa linguagem que não pode cozinhar o carneirinho no leite da mãe? Para definir que qualquer carne com leite é proibido, que qualquer cheeseburger pela Torá é proibido. Porque se Moshe Rabbeinu falasse na época dele, é proibido comer cheeseburger, e iam perguntar para ele o que é um cheeseburger, e ele iria dizer: olha, daqui a 3.336 anos vão chamar o carneirinho no leite da mãe, vão chamar isso de cheeseburger. Então, ao contrário, ele usou a linguagem da época dele. Na época, quando você falava, queria dizer um cheeseburger, você falava o carneirinho cozido no leite da mãe. Então aqui também a Torá usa esse tipo de linguagem, que a pessoa, no lugar de Moshe Rabbeinu falar: olha, ele vai ser metralhado, aí explicar o que quer dizer metralhado. Aí Moshe Rabbeinu ia falar: olha, tá vendo quando a gente lutou, o Pinchas lutou contra o Midian, e enfiaram uma espada no Bilam, fizeram um buraco nele, então no futuro não vão precisar nem da espada, esse buraco já vai ser remotamente, vai ter um aparelho que vai direcionar a pontinha da espada para dentro da pessoa, e a gente poderia matar o Bilam numa distância de 1 quilômetro. Então, Moshe Rabbeinu não teria como explicar uma coisa dessas. Então ele já usou a linguagem que era usada na época. Como você fala hoje, o cara foi fuzilado, foi metralhado. Então na época foi morta a espada, era a linguagem da época para dizer que a guerra terminou, quer dizer que você ganhou, que já todos os problemas militares estão resolvidos. E nessa parashá também uma coisa interessante, a parashá nos conta que quando a gente não se ocupa com a Torá e não cumpre os mandamentos divinos, aí o que acontece, Deus me livre, um desses acontecimentos é que a gente foge e não há ninguém nos perseguindo. Então tem um grande tzadik da Idade Média, eu acho que era uns 300 anos atrás, uma coisa assim, Rav Moshe Kramer de Vilna, ele explicou essa passagem da seguinte maneira. Ele falou assim: o rei Salomão, ele no livro do Kohelet, ele fala Elokim Evakesh Nirdaf.
E essa linguagem é que os Mefarshim explicam que Hashem ele deixa tudo o que ele está fazendo para ajudar a pessoa que está sendo perseguido. Ou seja, quando alguém está sendo perseguido, Hashem deixa tudo que Hashem está fazendo para ajudar essa pessoa. E a criança brincando com a... Oi, bem. Agora fez alguma coisa... vamos lá, continuamos. Mas então, quando a pessoa está sendo perseguida, então diz o Rav Moshe Kramer de Vilna que mesmo que um tzadik está perseguindo um rachá, uma pessoa boa está perseguindo uma pessoa ruim, Hashem vai ajudar a pessoa ruim pelo fato de ele estar sendo perseguido. Então o fato de alguém estar sendo perseguido é bom para ele, porque aí Hashem vai deixar tudo o que ele está fazendo e vai se focar em ajudar essa pessoa que está sendo perseguido. E por isso que o fato de a gente estar fugindo e não ter ninguém nos perseguindo, isso também entra nas maldições, isso também é uma maldição. Porque se tivesse alguém nos perseguindo, Hashem deixaria tudo o que ele está fazendo para nos ajudar, porque estamos sendo perseguidos. Então os benefícios da perseguição são benefícios muito grandes. É um assunto espiritual que a gente não entende, não tem como explicar, mas que é um benefício muito grande. E é um axioma da Torá, que o rei Salomão ele revela isso, que os benefícios da perseguição são benefícios muito grandes. Então, quando a gente está fugindo e não tem ninguém perseguindo, a intenção lá é que, olha, por causa disso a gente está fugindo e Deus não está ajudando. Que se alguém estivesse perseguindo, Deus estaria ajudando com toda a intensidade. Outra coisa interessante que nós encontramos nessa parashá, quando falamos sobre bênçãos e maldições, que lá de cima, Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Então não existe coisa ruim que desce lá de cima. Mas o que existe é quando a pessoa está doente, ele tem que tomar um remédio e tem que passar por um tratamento. E muitas vezes, quando a gente fala sobre tratamento do corpo, o tratamento é doloroso. E quanto mais, se até o tratamento do corpo pode ser um tratamento doloroso, quanto mais o tratamento da alma. Porque quando a gente faz uma coisa errada, esse lado ruim, ligado à coisa errada que a gente fez, ele adere à nossa alma. E agora a gente tem que fazer para nós um tratamento para tirar esse lado ruim que aderiu à nossa alma. Que a nossa alma somos nós próprios. Então imagina, Deus me livre, a pessoa está com um CA. A gente não costuma falar o nome da doença para não atrair a coisa ruim. A pessoa está com CA e ele está com CA no corpo. Um dia ele falece, a alma saiu do corpo e o CA apodreceu junto com o corpo. Mas a alma não tem um CA. A alma não está com a doença. Quem estava com a doença era o corpo morreu, a doença morreu junto com ele. Agora imagina se a alma está com CA e tem que extrair esse CA da alma, quer dizer, ela não vai poder sair desse mundo com a doença, porque senão, Deus me livre, ela vai ter que tirar essa doença no Gehenna e isso não vale a pena. Então Hashem é obrigado a dar o tratamento para essa alma aqui embaixo. Por isso diz o Alter Rebbe que esses sofrimentos dá para trocar por tzedakah. E o Alter Rebbe fala que o mesmo que disseram nossos sábios, que a pessoa que dá dinheiro para tzedakah, ele não deve dar mais do que 20%, mas o Alter Rebbe fala logarar refata nefesh merefata guf. Eu falo, isso é quando a pessoa não faz nada de errado na vida.
Mas se ele faz alguma coisa errada e ele pode passar por um tratamento por meio de sofrimentos ou por meio de boas ações, de estudar a Torá, cumprir mitzvot, dar tzedakah. Então o Rebbe falou, a pessoa ele compraria um remédio para o corpo dele, mesmo que esse remédio custasse mais do que 20% do dinheiro que ele tem. Então ele diz, não é menos importante a cura da alma do que a cura do corpo. Então se ele, para curar o corpo, ele estaria disposto a pagar qualquer coisa, então para curar a alma não tem que ser menos importante do que o corpo. Então nós conseguimos mudar, trocar o sofrimento por tzedakah, trocar o sofrimento por estudo de Torá, trocar o sofrimento pelo cumprimento das mitzvot. Então o que a gente sofre se esforçando em ler a Torá, quando eu falo ler a Torá, não é Pentateuco. Ler a Torá quer dizer qualquer Torá oral, qualquer assunto que está nessa categoria, que é chamado de estudo de Torá, que é um nome bem genérico para todos os assuntos de Torá oral e todos os assuntos de Torá escrita. Uma vez, uma pessoa foi para o Hillel, eu estou contando historinhas do Hillel, assim, cada historinha é uma coisa linda. Uma pessoa foi para o Hillel e falou primeiro ele foi para o Shammai, falou para o Shammai, eu quero me converter ao judaísmo, mas eu só acredito em Torá escrita. Então a minha condição é, eu me converto ao judaísmo na condição que você só me ensine Torá escrita. Na Torá escrita eu acredito, na Torá oral eu não acredito. E o Hillel falou para ele, o primeiro ele foi para o Shammai colocou ele para fora. O Shammai era o Av Betadin, ele era um grande rabino, mas junto com isso ele também era engenheiro. Então ele construía casas na época, não tinha cimento armado, então uma pedra tinha que encaixar certinho em cima da outra. E o Shammai tinha uma régua que era chamada de Amá é 50 centímetros, Amá Binyan. Então era a régua do prédio, da casa, e ele empurrou aquela pessoa com essa régua e colocou a pessoa para fora, deu bronca. E a pessoa reclamou, falou, fui lá para o rabino, queria me converter ao judaísmo, e olha, quero rezar para Deus de verdade, quero deixar a idolatria, olha como eu fui recebido. E falaram para ele, você deve ser um cara chato, porque se você é um cara chato, vai para o Hillel, ele vai ter muita paciência. Então ele foi para o Hillel. E ele falou para o Hillel, olha, vou te falar a verdade, eu quero me converter ao judaísmo, tenho toda a boa intenção, mas eu só acredito em Torá escrita. No que está escrito eu acredito. Torá oral, que você vai explicar oralmente, isso eu não acredito. Então ele falou, então tá bom, vai fazer a conversão dele com a condição que vai ensinar para ele só Torá escrita. Então ele falou, Torá escrita, então você vai ter que saber ler as letras em hebraico, porque a Torá está escrita em hebraico. E o Hillel começou o primeiro dia, mostrou para ele um Aleph, uma letra Aleph, falou isso é Aleph, letra Bet, falou para ele isso é Bet, letra Gimel, falou para ele isso é Gimel, letra Dalet, falou para ele isso é Dalet. No outro dia, o Hillel inverteu tudo, mostrou para ele a letra Dalet, falou para ele isso é Aleph, a letra Bet, falou para ele a letra Gimel, falou para ele isso é Bet, a letra Bet, falou para ele isso é Gimel, inverteu tudo. Aí a pessoa surtou, falou para ele, pera, mas ontem você me explicou que o Aleph é Aleph, hoje você está me explicando que o Aleph é Dalet. Aí ele falou, ontem na hora que eu te falei que o Aleph se chama Aleph, você acreditou? Eu te falei oralmente, você falou que você não acredita em Torá oral. Aí a pessoa entendeu que realmente o que dá a legitimidade à Torá oral, à Torá escrita, o que prova que a Torá escrita é verdadeira, é a Torá oral.
Ou seja, a Torá oral, ela te determina qual Torá escrita está escrita da maneira correta e qual Torá escrita precisa impregnizar, porque ela não está escrita da maneira correta. E temos 24 livros de Torá escrita e uma imensidade de livros de Torá oral. Por que uma imensidade de livros? Que toda essa categoria de o lado oculto da Torá, categoria da Kabbalah, do Rabbi Shimon bar Yochai, que hoje é o dia de Lag BaOmer, toda essa categoria de livros chamados de Kabbalah, eles estão classificados como Torá oral. Eles estão na categoria de Torá oral. Ou seja, o que a gente chama de Kabbalah? Nós começamos por a palavra Kabbalah quer dizer recebimento. Então, uma pessoa tem que receber da outra. Não adianta alguém inventar alguma coisa de Kabbalah. A palavra Kabbalah é recebimento. Você vai em Israel, entra no supermercado, compra um pão, paga, a mulher da caixa vai te dar uma Kabbalah. Kabbalah, que é o recebo. Ou seja, a palavra Kabbalah é recebimento, e essa palavra vem mostrar que toda essa categoria da Torá, ela depende 100% de o aluno ter recebido isso do mestre dele em todos os seus aspectos. Então nós vamos ver livros que vão falar sobre leitura de mãos, sobre leitura facial, e o Rebbe diz que não tem como ser autodidata nesses assuntos, porque todo esse assunto de leitura de mãos, ele só funciona quando o aluno recebeu do mestre até a época em que esse livro de Kabbalah foi escrito. Porque tem coisas lá que estão faltando no livro. Não tem como ser autodidata em assuntos de Kabbalah. Infelizmente a gente ouve muitos erros que são feitos assim nesses aspectos. E, em outras palavras, quando nós falamos sobre Kabbalah, você sabe, se esse professor não recebeu de alguém, que até a época do Rabbi Shimon bar Yochai, então isso não funciona. E nós sabemos que Avraham Avinu, ele ensinava as pessoas que vinham para a tenda dele, ele convidava as pessoas para a tenda e dava para eles comida, bebida no meio do deserto. Depois ele falava para eles: agora vocês vão ter que falar uma brachá para Hashem, para Deus, agradecer a Deus. A pessoa falava: não, então eu vou agradecer a minha estátua. Avraham Avinu falava: não, então se é assim, te dou uma conta aqui, imagina quem vai te trazer carne no deserto, quem vai te trazer vinho no deserto. Então imagina quanto deve custar um cardápio de deserto. Então Avraham Avinu falou: mas você tem a chance de tudo isso vai ser um presente para você se você agradecer a quem criou tudo isso, agradecer a Deus. E o que é Deus? Então Avraham, ele tinha que ensinar as pessoas o que é Deus, senão a pessoa ia rezar para o Deus errado. E toda essa chokhmah, toda essa sabedoria de o que é Deus, isso é chamado de Kabbalah. Isso entra nessa categoria de o lado oculto da Torá, que está na classificação de Torá oral. O Zohar foi escrito por Rabbi Shimon bar Yochai na época da Mishnah, e nós sabemos que a Torá oral, ela começa com Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Hashem falou para Moshe Rabbeinu fazer uma menorá. Moshe Rabbeinu não entendeu como tem que ser essa menorá, e se você pega as partes da Torá que estão escritas e você entende o texto em hebraico, não é o suficiente ainda para fazer a menorá.
E Moshe Rabbeinu perguntou para Hashem o que é essa menorá, e Hashem mostrou para ele uma menorá de fogo, assim diz o Midrash. E muitas coisas que Moshe perguntou, está escrito na Torá. Você vai amarrar no seu braço, vai ser um sinal entre os seus olhos, e isso é um tefilim. Então, Alachá Moshe Sinai, tem uma coisa chamada Alachá Moshe Sinai, que é Alachá, mas que é uma cabala, um recebimento desde Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, sobre o que a Torá fala, que você vai ter um sinal amarrado no seu braço e um sinal entre os olhos, e como isso vira um tefilim, é que Moshe Rabbeinu perguntou oralmente para Hashem, e Hashem respondeu para ele, e Moshe Rabbeinu repassou, deu uma aula sobre esse assunto, e cada mestre repassou para os alunos dele, até chegar na época do Rabi Yehuda Nassi. Rabi Yehuda Nassi, ele escreveu a Mishnah. Aquela época também, a época do Zohar, o Zohar também é a Mishnah. A Torá oral foi escrita, e a partir daquela época a Torá oral ela é escrita, ou seja, cada rabino que ele dá uma aula sobre uma explicação mais detalhada, tipo a Gemara, que é uma aula sobre a Mishnah com detalhes detalhados, também foi escrita. E hoje nós temos um site chama hebrewbooks.com, que esse site ele traz mais de 50 mil livros judaicos sem direitos autorais, tirando 24 livros que são chamados de Torá escrita, o resto é tudo Torá oral. E essa Torá oral é a explicação da Torá escrita, explicação que parte dela vem desde Moshe Rabbeinu, parte dela antecede Moshe Rabbeinu, parte dela dizem que o Sefer Yetzirah foi escrito por Avraham Avinu, quer dizer, o que Avraham Avinu ensinava era antes da entrega da Torá. Então a Torá oral ela já existia antes da entrega da Torá. Ou seja, o nosso patriarca Yaakov, está escrito que ele estudou na Yeshiva de Shem e na Yeshiva de Ever. E porque ele não estudou só num lugar, porque tinha que ser em 2 lugares. Diz o Rebbe, Yeshiva de Shem, o ênfase era a parte revelada da Torá, e a Yeshiva de Ever, o ênfase era a parte oculta da Torá. Então, aquela época que era antes da entrega da Torá, ela era uma época que se estudava muito a Torá, antes da entrega da Torá. Moshe Rabbeinu saiu do palácio do faraó, viu um egípcio tentando assassinar um judeu a chicotadas. Moshe Rabbeinu falou o nome de Hashem de 72 letras, e de tanta santidade a alma do egípcio saiu do corpo. Moshe Rabbeinu salvou aquele judeu de ser assassinado. Da onde Moshe Rabbeinu sabia o nome de Hashem de 72 letras, e tudo isso era antes da entrega da Torá? Porque a Torá oral, a Kabbalah, ela já existia antes da entrega da Torá. Ela é o recebimento desde Hashem para Adão Arishon, que foi de pai para filho. Adão passou para o Shet até chegar no Noach, Noach passou para o Shem, Shem passou para o Evan. Ela tem o cronograma dela. Se fala cronograma, é cronograma que se... Depois o Jorginho, ele estudou letras, ele vai verificar na lição de casa dele da universidade como falar essa palavra. Mas, de qualquer maneira, esse que é o assunto. A Torá oral, ela antecede a Torá escrita. A Torá oculta, que é uma das categorias da Torá oral, também antecede a Torá escrita. Nosso patriarca Abraão, ele ensinava Kabbalah para os alunos dele, e Kabbalah é recebimento, quer dizer, ele tinha esse recebimento de antes. E o nosso patriarca Yaakov estudou na Yeshiva de Shem e na Yeshiva de Ever, e tudo isso foi antes da entrega da Torá. Com a entrega da Torá, nós recebemos agora oficialmente a Torá nesse mundo. Isso que acontece
na festa de Shavuot, os anjos lá no céu vieram visitar Avraham Avinu, 3 anjos. O Rafael, que é o anjo da cura, o Gabriel, que ele vem destruir as coisas negativas desse mundo, veio destruir Sodoma e Gomorra, o Michael, que veio fazer um milagre para que a Sara tivesse um filho. Esses 3 anjos vieram visitar nosso patriarca Abraham, e o que Abraham deu para eles comer, eles vieram e eles pegaram, diz o Zohar, na hora que o anjo entra no ar do mundo, quer dizer, na dimensão desse mundo, ele assume uma forma. E a forma que esses anjos assumiram foram a forma de 3 árabes, que já existiam árabes antes do Ismael. O Ismael não é o primeiro árabe que teve no mundo. Tinham árabes naquela época de Avraham Avinu. E os anjos vieram na forma de 3 árabes que eram os hóspedes normais de Abraham. E Abraham, ele viu que eles vieram como pessoas, então deu para eles comerem. Mas Abraham, ele sabia que eles eram anjos, mas ele se aproveitou disso, que eles vieram como pessoas, e preparou uma comida com eles, preparou uma comida para eles, deu para eles comerem carne com leite. Aí os Mefarshim discutem, como pode ser que Abraham deu para eles comerem carne com leite? Quando eu dava aulas na escola, no Heider, lá em Israel, eu chegava nessa passagem da Torá, eu explicava para as crianças, olha, esses anjos ficaram o dia inteiro lá, de manhã café da manhã, Abraham Avinu deu para eles pão com manteiga, e depois de almoço, pão com carne. Aí tá bom, dá para explicar dessa maneira também. Só que o Tosfot Shenem, ele fala, não, Abraham Avinu deu para eles carne com leite. Mas ele fala até que era carne fria com leite, frio, com queijo frio, então que é proibido só de Rabanan, que não cozinhou junto. Então, mas de qualquer maneira, Abraham Avinu deu para eles comer carne com leite. E por quê? Porque Abraham Avinu, ele viu que quando vai ter a entrega da Torá, esses 3 anjos, eles vão falar para Hashem lá em cima, vão falar, olha, não entrega a Torá nesse mundo, não entrega a Torá para os seres humanos, porque a Torá tem que ficar no céu. O que quer dizer a Torá tem que ficar no céu? Avraham Avinu recebeu esses 3 anjos na tenda dele, ensinou para eles assuntos muito profundos, como Avraham ensinava para todas aquelas pessoas que entravam na tenda dele. Então, o que quer dizer a Torá tem que ficar no céu? Eles próprios estiveram na tenda de Abraham, eles não reclamaram que Abraham ensinava a Torá, assuntos de Kabbalah. O que eles reclamaram na entrega da Torá é assim, que vai ter uma regra depois da entrega da Torá, que o tribunal rabínico, o que o Beit Adin, aqui embaixo, no Beit HaMikdash, o Sanedrin de 71 sábios, o que eles vão decretar aqui embaixo, vai ser decretado lá em cima. E isso que eles não queriam. Eles falaram, na época de Abraão, o que o tribunal divino decretava, aqui embaixo tinham que fazer. Aí depois que Hashem entregou a Torá para a gente, aí o que foi decretado no Beit HaMikdash, o lugar que Hashem escolheu, tinha lá o Sanedrin, o tribunal de 71 sábios, o que eles decretavam aqui embaixo, aí tinha que ser decretado lá em cima. Isso esses anjos não queriam. Então, o que acontece? Quando a gente, só para terminar então o assunto, Tiu Amelim Batorá, quer dizer, vocês vão se esforçar na Torá, esse esforço inclui isso, que o que a gente vai estudar aqui embaixo, o que a gente vai se esforçar aqui embaixo, lá em cima isso vai virar lei.